Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus, ela esteja presente na tua vida. Em nosso devocional de hoje, vamos meditar sobre o tema Jesus é o Mestre que nos ensina. É muito bom sabermos coisas novas, aprendermos coisas que muitas vezes não sabemos. É importante se conhecer. O conhecimento é maravilhoso. E Jesus, ele também preocupava-se com essas questões de ensinar aos seus discípulos lições de vida, de caráter, de honestidade, mas também de humildade. No Evangelho de João, no capítulo 13, relata sobre o que Jesus fez com os seus discípulos em uma das suas reuniões, quando eles estavam reunidos ali no cenáculo, e eles iam cear, fazer uma ceia, e aproximava-se também já nesse período das comemorações da Páscoa. E Jesus então, ele tomou uma bacia com água e uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos e enxugou os pés daqueles homens. Pedro até ficou assim preocupado e disse: Senhor, o Senhor não vai poder lavar meus pés. E Jesus disse para ele: Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo, à mesa. E Pedro então disse: então eu preciso ser lavado por inteiro. E Jesus disse que não havia necessidade de fazer aquilo. Mas veja bem que Jesus, naquele ato, ele está demonstrando uma humildade, está demonstrando aquilo, ensinando os seus discípulos o que eles precisavam fazer, o que eles precisavam ser com os seus semelhantes. Nós também precisamos aprender com Jesus sobre este ato da humildade, sobre este ato de cuidado, porque Jesus estava cuidando também da vida dos seus discípulos. E isso é muito importante nas nossas vidas. Mas eu quero ler a partir do versículo 12, do capítulo 13 do Evangelho de João, em que diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Veja que Jesus, aqui neste ato, quando estava ali com seus discípulos, ele ensina algo muito profundo, que era de cuidar da vida dos seus discípulos, demonstrar um gesto de amor para com eles. Jesus aqui dá o exemplo, e ele mesmo disse: olha, se eu sou Senhor e Mestre, como vocês mesmos me chamam, se eu estou dando o exemplo, então vocês também devem fazer o mesmo. A humildade é uma das coisas características na vida de Jesus. E todos nós devemos olhar para Jesus e ver na sua vida e aprender com ele sobre essa questão de ser uma pessoa humilde, uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira, a pessoa de uma só palavra, uma pessoa que ama, uma pessoa que cuida. Jesus não é um mestre comum.
não é um mestre qualquer. Jesus é um mestre por excelência. Ele é o mestre supremo. Não apenas ele transmitia a verdade com uma perícia tão grande, mas ele é a própria verdade. Jesus é a verdade. Ele não ensinou verdades humanas e terrenas, apenas isso. Mas ele, sobretudo, ensinou as verdades espirituais, as verdades eternas do reino de seu Pai, do Senhor nosso Deus. Ele é o mestre dos mestres por 3 razões que eu quero destacar aqui. A primeira delas é pela variedade dos seus métodos. Ele usou imagens, símbolos, histórias, provérbios popular, parábolas e de diversas outras formas que Jesus usou para poder se comunicar, para poder falar das verdades do reino de Deus. E tudo isso para poder lançar luz sobre todo o seu conteúdo de ensino que ele transmitia. Ele usava figuras fáceis para que o seu ouvinte pudesse entender. Quando nós lemos esse texto aqui, nós entendemos perfeitamente o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava transmitindo, que conhecimento ele estava passando. Eles chamavam Jesus de Senhor, de Mestre. Automaticamente, quando se fala nessa questão, então é Mestre, é Senhor, é aquele que tem governo, é Mestre, então eles têm que estar em um patamar mais elevado. Mas não, Jesus, ele desce, ele se iguala, ele se nivela aos demais, ele se torna um entre tantos, ele é semelhante, ele se assemelha à realidade da vida de todos. Por isso que Jesus é supremo, por isso que Jesus ele é singular, ele no seu ensino, os seus métodos infalíveis, a maneira como Jesus ensina. Quando ele falou da humildade, ele não fez um discurso grande de humildade, ele não ficou falando, olha, vocês têm que ser humildes, vocês têm que ser assim, mas Jesus demonstrou humildade. Aqui está uma lição muito importante para nós aprender, a sermos também humildes, assim como Jesus foi e é humilde. A segunda razão é pela natureza do ensino. Jesus não foi uma pessoa que apenas transmitiu conhecimento, mas ele transmitiu verdades. Ele não cuidou apenas de falar, mas ele cuidou também de exercitar e demonstrar o que deve ser feito. Jesus, ele falou das verdades eternas. Ele tratou daquilo que é essencial para dar significado à vida. Aquilo que realmente valoriza a vida do ser humano. Aquilo que realmente valoriza a vida do nosso semelhante, do nosso próximo. Amar o próximo. Quando Jesus fala sobre essa questão de amor ao próximo, ele falou da parábola do bom samaritano e contou aquilo que deveria ser feito. Ele mostrou naquela parábola o que nós devemos fazer, como devemos viver. Jesus não se perdeu no emaranhado das religiosidades. É o que vemos hoje, muitas pessoas envolvidas em tantos nos emaranhados de uma religiosidade, mas ele trouxe luz e significado ao significado da vida. Seguir a Jesus é muito prático quando nós praticamos os mesmos atos que ele assim o fez. E a terceira razão que eu quero destacar aqui é a sua excelsitude do caráter de Jesus, a grandiosidade do caráter de Jesus. É indiscutível o caráter de Jesus. Jesus foi um mestre perfeito,
Não houve dolo que saiu de sua boca. Nenhuma palavra dolosa saiu da boca de Jesus. Como a própria Escritura nos fala, que ele era o cordeiro sem mácula, sem mancha. Ninguém pode querer acusá-lo de que ele teve dolo na sua vida. Não teve. Ele falou e fez. Ele ensinou e cumpriu. Ele, através dos seus ensinos, ele demonstrava o ensino prático, o ensino pedagógico, para poder ensinar as pessoas, para nos ensinar. Por isso, Jesus é o mestre por excelência. Você quer um bom exemplo, um bom modelo para seguir de um exemplo de uma pessoa que é um mestre, que pode te ensinar coisas profundas e infalíveis? Venha para a palavra de Deus e conheça mais Jesus Cristo. E você será uma pessoa grandemente abençoada no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fique na graça do Senhor. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pelo ensino que o Senhor nos dá, da maneira tão profunda que o Senhor transmite esses conhecimentos. Abençoe, Senhor, a vida de cada um neste dia. E continue, Senhor, trabalhando nossa vida, nosso caráter, para que nós possamos, ó Deus, cada vez mais nos aproximar de Ti, estarmos mais semelhante a Ti, conforme Tu és, ó Jesus. Te agradecemos por tudo e dispensa o Teu cuidado, ó Deus, sobre a vida de cada um nesse dia, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe e fique na graça do Senhor nosso Deus.